Olá turma, tudo bem? Como vão os estudos? Hoje a gente vai fazer a correção com o gabarito do simulado que a gente realizou. Então, caso você não tenha tentado responder o simulado, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. É só rolar para baixo e você vai ver que tem um link com o simulado. Então, faça primeiro o simulado e depois veja a correção comentada, porque aí você vai poder saber o que é que você ainda precisa estudar. Então, ver o gabarito comentado sem ter tentado responder o simulado não é muito aconselhável, porque não vai surtir efeito, porque você só vai pegar respostas prontas, você não tentou resolver. Então, primeiro tente resolver, pausa esse vídeo aqui agora, tenta resolver e depois volte para ele, ok? Vou pedir para quem não é inscrito se inscrever logo, porque aí você vai saber qualquer coisa que eu coloque aqui, você vai receber. E compartilhe aí com os colegas. Avise, copie, cole o link nos grupos de WhatsApp. Ó, o professor soltou o simulado, o gabarito comentado do simulado, para que todo mundo tenha acesso a esse material. Perfeito? Então vamos à correção. A primeira questão quer saber qual dessas abaixo não é uma organela celular. Todas são, exceto uma. Então, quando você for resolver esse tipo de questão, você tem que se atentar para o exceto. Ou seja, são todos menos uma. Então, você tem que localizar uma que não é uma organela celular. Então, a gente tem a mitocôndria, o lisossomo, o rilossomo, o cromossomo e o retículo endoplasmático. Eu tenho a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia dentro da célula, lisossomo, digestão e homeostase celular, ribossomo, síntese de proteínas, o retículo endoplasmático tem os ribossomos aderidos e transporte também ajuda na síntese de proteínas, e a única estrutura que não vai estar no citoplasma são os cromossomos, né? Os cromossomos, eles vão surgir na divisão celular, e ele não é uma organela, ele é uma estrutura de DNA e cromatina. DNA e proteínas estonas que formam a cromatina, e ele vai se enovelar para poder fazer a divisão celular. Então, o cromossomo é a única alternativa que não representa uma organela celular. A resposta correta é a letra D. A molécula de DNA é composta por nucleotídeo, que são formados por... Nucleotídeo é a unidade do DNA. Então, o DNA é formado por 3 unidades. A gente tem... Gosto sempre de representar com forma geométrica. A bolinha, que é o fosfato, a pentose, que é a desoxirribose, e a gente vai ter as bases nitrogenadas, né, que vai ser adenina, timina, guanina e citosina. Então eu tenho fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que pode ser qualquer uma dessas 4. Aí basta você lembrar daquele diagrama que a gente construiu com as pecinhas de isopor na sala. A gente viu o fosfato, o açúcar e as bases nitrogenadas, né? E aí, já que eu já tenho o que é um nucleotídeo, é só procurar qual é a alternativa que expressa essa resposta. Então, eu sei que tem base nitrogenada e tem um açúcar, que isso aqui é um açúcar, né? A desoxirribose. E proteína, não. O DNA vai ajudar a formar a proteína quando transcrever o RNA, né? Mas ainda não é uma proteína. Então, todas que tiver proteína aqui, ó, eu posso eliminar. Proteína, a letra E também não é possível ser proteína. Então, eu sei que tem que ter fosfato, açúcar e base nitrogenada. Então, fosfato, açúcar e base nitrogenada. Bora ver outra alternativa. Fosfato, ribose, base nitrogenada. Ribose é um açúcar também. Só que ele é o açúcar do RNA. Inclusive o R de RNA vem da ribose, é ácido ribonucleico. Então também não é essa, porque não tem ribose. Então a resposta correta é a letra D, que é fosfato, açúcar e base nitrogenada. A composição de um nucleotídeo. Sobre a citologia, analise as afirmativas abaixo. Então a gente tem membrana plasmática é formada por fosfolipídios
e proteínas. Perfeito, é a composição da membrana. A mitocôndria é responsável pela produção de energia e de proteínas. Ela é responsável pela produção de energia, sim, mas quem faz a síntese de proteínas são os ribossomos, não é a mitocôndria. Então, essa alternativa A2, a afirmativa 2, ela está parcialmente certa. E tem que saber a que está certa, então essa daí está errada. O citoplasma é composto por proteínas integrais e periféricas. Não. O citoplasma não é composto por proteínas integrais e periféricas. Em sua maioria, o citoplasma é composto por água, algumas glicoproteínas, sais e principalmente por organelas, né? Então, proteínas integrais e periféricas é a membrana, então não é esse. No núcleo está presente o núcleo, no caso aqui, o núcleo está presente apenas nas células eucarióticas, correto? Inclusive é o que dá o nome a esse grupo de células, né? Células eucarióticas, eu é verdadeiro e cário, revestimento do núcleo. Então, o revestimento do núcleo é verdadeiro. É o que diferencia uma célula eucariótica de célula procariótica, é a presença do núcleo. E aí, quer saber quais estão corretas? Eu sei que está correta A1 e A4. E aí eu vou procurar essa alternativa, porque essa daqui eu sei que está errada e essa daqui eu sei que está errada. A2 e A3. Vamos lá. A2 e A3. Não, A2 e A3 está errada. Então, se eu sei que A2 está errada, eu já elimino a A, a B. A3 eu sei que está errada, eu já elimino a C. A2 eu sei que está errada, eu elimino a D. Só sobra uma alternativa, que é nenhuma das acima. Por que nenhuma das acima? Porque todas essas aqui, todas as alternativas acima, não expressam a que estão corretas. Então, nenhuma das acima é a resposta, porque nenhuma alternativa expressa quais são as corretas, a não ser que eu tivesse a alternativa que indicasse 1 e 4. Vamos para 4. Todas as células abaixo são características exclusivas de células eucarióticas, exceto... Aqui teve um erro de digitação. Não são todas as células, são todas as estruturas abaixo, tá? Substitua células por estruturas. Todas as estruturas abaixo são características exclusivas de células eucarióticas, ou seja, tudo que vai ser citado está presente apenas em células eucarióticas, exceto uma. Podem formar tecido. Só células eucarióticas são capazes de formar tecido? Sim, porque células procariontes são unicelulares, são as bactérias, né? Elas não formam tecido. Então, só células eucarióticas conseguem formar tecido. Possuem núcleo. Também está correto. Só as células eucarióticas possuem núcleo. As bactérias não possuem. Possuem ribossomo. Aqui eu tenho uma alternativa para eu pensar. Eu tenho um ribossomo em bactéria? Tenho. Bactérias têm ribossomos. E nós temos ribossomos também, né? Lá no núcleo tem um núcleo, aí tem aqui o retículo endoplasmático, e o retículo endoplasmático rugoso, ele recebe esse nome porque ele está cheio de ribossomo aderido ali. Então eu tenho um ribossomo tanto em bactéria, células procarióticas, quanto nas células eucarióticas. Então ambos têm ribossomo. Possui mitocôndria? Não. A célula procarionte não tem mitocôndria. Só a célula eucarionte vai ter mitocôndria. Todas acima são exclusivas de eucariontes. Também não, né? Porque eu já detectei que ribossomo pode ter tanto em bactéria quanto em células eucariontes. Então, a alternativa correta é a letra C. Todas são enzimas envolvidas na replicação do DNA, exceto... Aqui, mais uma vez, eu quero saber se todas as alternativas estão relacionadas com esse processo de replicação do DNA. Menos uma. E aí a gente vai ver a helicase. Helicase vai ser aquela que vai abrir a fita do DNA, vai abrir a dupla hélice. Então vai ser como se fosse uma tesoura abrindo a hélice. Então, helicase. Ase vem de quebra e L vem de hélice. Então, aqui quebra a dupla hélice é a helicase.
A topoisomerase, que é quem tira a torção da fita, porque a fita de DNA ela é torcida. Essa se liga aqui, tira a torção da fita, então ela também está presente. A lipase, lip vem de lipídios e ase de quebra. Quebra de lipídio. Existem lipídios, gorduras presentes no DNA? Não, né? A gente não vai ter lipídio aí. Então não tem nem o que essa enzima fazer no DNA, a lipase. A gente vai ter DNA polimerase, que é quem vai colocar aqui os nucleotídeos, as pares de base, completar a fita complementar. A primase vai ser aquela que vai colocar o primer, indicando onde é que vai começar. Então, tanto para o DNA polimerase quanto a primase, elas estão presentes aí na replicação do DNA. A única que não vai estar é a lipase. Então, 5, a resposta correta é a letra C. Avalie as seguintes afirmativas. Amo esse tipo de questão porque não existe sorte. Você tem que avaliar questão a questão, afirmativa a afirmativa. Então não existe marcar aleatório e você acertar, porque você precisa fazer análise das afirmativas. Exemplo, o DNA é composto por dupla hélice. No mesmo sentido. Então, o DNA é uma dupla hélice, sim. Mas ela está no mesmo sentido? Não. Uma está no sentido 5 linha, 3 linha, e o outro está no sentido 3 linha, 5 linha. Então são sentidos opostos. A 1 eu já sei que está errado. O RNA é composto por fita simples e a região de origem da transcrição é chamada gene. Então o RNA vai ser extraído de regiões do DNA e essas regiões da onde é extraído o RNA é chamado de gene. Tá certinho, é isso aí. O material genético DNA e RNA estão localizados apenas no núcleo de células eucarióticas. Primeiro, que ele não está localizado apenas no núcleo, né? O DNA está no núcleo, mas o RNA mensageiro, por exemplo, ele sai do núcleo e ele vai para o citoplasma para fazer a síntese de proteína. Então, ele não está localizado apenas no núcleo. E o DNA também não está presente apenas em células eucarióticas. Existe DNA, por exemplo, em bactéria. Existe DNA em vírus, RNA em vírus. Então, o DNA pode estar presente em outras estruturas, em outras partículas, como vírus ou em células procarióticas, como nas bactérias. E aí você quer saber quais estão corretas. Você tem 3 aí, né? A 2 apenas, todas, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 2. Aí eu tenho aqui a 2, que foi a única que eu avaliei como correta, então eu já tenho aqui a alternativa apenas a 2, é a letra A. Porque todas estão corretas não, né? Porque se eu já eliminei 2, a que tá 2 e a 3, não. 1 e a 3, não. A 1 e a 3 seria se aqui, ao invés de perguntar quais estão corretas, eu perguntasse quais estão incorretas. Atentem-se ao que a questão está pedindo. Então, se essa questão, ao invés de pedir correta, ela estivesse pedindo incorreta, aí sim você ia localizar qual tem erro aqui. Aí a alternativa, nesse caso de incorreta, seria a D. Mas como está querendo saber qual está correta, correta só tem uma, que é a letra A. São bases nitrogenadas presentes no DNA. Todas as alternativas abaixo, menos uma. Aí eu já dei essa questão já lá atrás, né? A gente viu o nucleotídeo, quais são as bases nitrogenadas do DNA. Adenina, alanina, guanina, citosina, timina. Eu gosto de me lembrar de Agnaldo Timóteo Gal Costa. Então, guanina, citosina e timina, eu já sei que são bases nitrogenadas, né? E qual não é? Alanina ou adenina? A adenina, ela é a base nitrogenada que ela pareia com a timina. Então, a alanina é um aminoácido, não é uma base nitrogenada. Então, ele é uma unidade de proteína. Então, correta é a letra B. Sobre os processos moleculares, desde a réplica do material genético até a produção de proteína, indique 1 quando for replicação, 2 quando for tradução e 3 quando for transcrição. Esses são as 3 etapas que vocês precisam saber o que é que acontece em cada uma. Quando a gente está falando de réplica,
replicação, você replicar algo. O que é uma réplica? É uma cópia. Então, você vai fazer a forma exata, usar as mesmas instruções para copiar. E a cópia é realizada para copiar o DNA, para que esse DNA se duplique e cada porção do DNA, cada DNA é levar para uma célula diferente, né? Na divisão celular. E aqui já está dizendo, ó, cópias do DNA, replicação. Então já tenho aqui o número 1, só pela interpretação do significado de replicação. Tradução, eu preciso traduzir um idioma para o outro idioma. Eu preciso traduzir o que é traduzido na célula. Traduz o RNA em proteína. Eu gosto de lembrar de tradução pensando na célula. Imagine o núcleo, que é onde vai ser feita a transcrição, e a tradução vai ser realizada no citoplasma. Então, a linguagem que se fala no núcleo é diferente da linguagem que se fala no citoplasma. E para o ribossomo compreender qual é a mensagem que o DNA está enviando, ele precisa traduzir. Então, traduzir é pegar a linguagem de RNA e codificar em proteína. Essa proteína que é codificada, ela utiliza trincas de bases nitrogenadas, né? Aquelas trincas, por exemplo, adenina, uracila e guanina, que é o códon de iniciação, A ou G. Esse códon é que vai indicar qual é o começo da tradução. Então, codificação de códons para ligação de aminoácidos. Aminoácidos é a unidade da proteína. Então, aminoácidos vão ser as proteínas ligadas. Então, a tradução do RNA em proteína é a codificação de códons para ligação de aminoácidos. Quando esses códons, que são os bases nitrogenadas do RNA, eles são lidos pelos ribossomos, eles vão ligando aminoácidos, fazendo como se fosse esse colar de pérolas que vai dar origem à minha proteína. Então aqui é a minha tradução. A formação oriunda da região do gene. Eu tenho aqui, ó, o meu DNA, 1,80 m mais ou menos de DNA dentro de cada célula. Então dentro dessa célula eu tenho quase 1,80 m de DNA. Pequenas regiões desse DNA vai ser transcrito, não vai ser todo. Eu só vou transcrever regiões específicas que vão ter informações expressas para o ribossomo traduzir. E essa tradução, que é o processo de converter RNA em proteína, não vai poder ser feita com réplicas do DNA. Ele vai precisar de uma linguagem diferente, né? Então o DNA vai transcrever uma porção do DNA em RNA. Transcrever vai utilizar outra linguagem. Ao invés de eu ter timina, eu vou ter uracila. Então, não tenho timina, eu tenho uracila. Esse processo de pegar regiões específicas, que é chamado do gene, é transcrição. Pega a linguagem de DNA e transcreve em RNA. Então, aqui eu tenho a transcrição 3. Então, eu já tenho a minha ordem. Eu quero saber qual é a alternativa que completa a lacuna acima. É 1, 2 e 3, é 3, é 2, é 1, é 2, é 1, é 3, é 3, é 1, é 2, é 1, é 3, é 2. Então, eu já sei que é 3, 2, 1. É letra B. 8, letra B. Considere a fita de DNA. Aí eu tenho aqui a 5 linha, 3 linha. Após a replicação do trecho complementar, a replicação do trecho complementar expressa pela alternativa. Então você vai fazer a réplica desse DNA. Então se eu tenho uma fita que ela é 5 linha, 3 linha, aí ela tem G, C, GGC, A, T e TAA. Então essa daqui é a fita, né? 5 linha, 3 linha. Eu vou ter uma fita
que vai ser feita do lado dela. E se aqui é 5 linhas, 3 linhas, essa fita aqui é no sentido oposto. Ela vai ser colocada no sentido oposto. E eu vou colocar agora, ó, as bases nitrogenadas complementares a essa fita. Onde eu tenho G, eu vou ter C. Onde eu tenho C, eu vou ter G. Onde eu tenho A, eu vou ter T. Onde eu tenho T, vou ter A. Onde eu tenho A, vou ter T. Então eu tenho CCG, TTA, ATT. Na ordem, 3 linhas, 5 linhas. Agora, nem olhei quais são as opções que tem para marcar, mas eu já sei a resposta. Por isso que não é uma questão de sorte. É você saber fazer a replicação do DNA. Então agora é só procurar a alternativa mais adequada. E aí vocês vão ver que vão ter alternativas que vão estar com esse padrão, ó. Eu CCG TAATT. Esse daqui. Só que ela está no 5 linhas, 3 linhas. Ela está no mesmo sentido da fita molde? Não. Ela tem que ser gerada no sentido oposto da fita molde, ó. Ela tem que estar no sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, CCG TTA ATT. 3 linhas. Também não. 5 linhas, 3 linhas. CCG TTA ATT. 3 linhas, 5 linhas. Ó, do jeitinho que eu fiz aqui, ela está expressa aqui na letra E. CCG TTA ATT. 5 linhas. Então, a resposta correta é a letra E. Perfeito? 10. Avalie as afirmativas sobre divisão celular. Mais uma de avaliar afirmativa. Mitose é a divisão de células haploides para reposição tecidual. Mitose vem de imitação. Então, é uma célula imitando a outra. E se eu tenho a mitose de uma célula imitando a outra, eu tenho uma célula que tem 46 cromossomos. Essas células que têm 46 cromossomos são chamadas de 2Ns. Esses 2N é células diploide. Então a mitose ela é para reposição tecidual, mas ela não é a divisão de células haploides, ela é a divisão de células diploides, com o dobro do número de cromossomos, com 46 cromossomos. Então, essa parte está certa, que é uma mitose para reposição tecidual, mas essa está errada. Então, esse trecho aí invalida essa questão. Esse aqui está errado. Meiose ocorre em 2 eventos. Uma célula diploide termina a meiose originando 4 células haploides. Está perfeitinho. Na meiose, eu tenho essa célula de 46 cromossomos, por exemplo, uma célula do testículo, que ela vai estar lá nos túbulos seminais, ela vai dar origem, no final dos 2 eventos, a 4 espermatozoides com material genético sorteado, cada espermatozoide com 23 cromossomos. Então é isso aí. Meiose ocorre em 2 eventos, que é meiose 1 e meiose 2. Uma célula diploide, que é 46 cromossomos, termina a meiose originando 4 células haploides, com 23 cromossomos. Perfeito, a 2 está maravilhosa. O crossing over é o evento que ocorre na meiose 2 e é responsável pela diversidade genética. O crossing over, que é a permutação, que é aquela troca de material genético, aquela troca de pedacinhos de cromossomo, é um evento que ocorre, é responsável pela diversidade genética, né? Porque acaba sorteando o material genético, mas ele não ocorre na meiose 2. Lá no esquema da meiose, você vê que tem a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, na prófase, você já tem o crossing over. Já troca esses cromossomos. Quando vai para a meiose 2, é só a etapa de redução. O material já foi sorteado, então não é na meiose 2. É na prófase da meiose 1. A divisão celular tem como primeira etapa a intérfase. O próprio nome já está dizendo, ó, interfase, é entre fases. Então, intérfase não é uma fase. A intérfase é o período de preparação para a divisão.
Então não é a primeira etapa. A primeira etapa é a prófase. E o próprio nome já diz, ó, prófase, a primeira fase. A interfase é interfase, é o que está acontecendo entre começar a divisão e outra. A célula se preparando para dividir, mas não dividindo, de fato. Então a gente tem correta aí, eu só tenho a 2. Apenas a 2. Aí eu já posso vir direto aqui, ó. 10, letra D. Porque a 1 e a 3 estão erradas, a 2 está correta, mas as outras estão erradas. Todas estão corretas, já sei que não é. Então é apenas a 2. Um casal, ambos heterozigotos, para o alelo responsável pela cor do cabelo. A dominância pela cor do cabelo castanho e a recessividade pelo cabelo ruivo. A probabilidade de nascer um filho ruivo é... Vamos para as pessoas que estão com dificuldade em conseguir resolver esse tipo de problema. A gente vai desenhar quais são as células dos parentais. Então, eu tenho um casal, um homem e uma mulher, e está dizendo que ambos são heterozigotos. Se eles são heterozigotos, os cromossomos dele, os cromossomos são pares, né? Então eu tenho aqui 2 cromossomos. E eles são heterozigotos para o alelo responsável pela cor do cabelo. Então eu vou botar aqui cor do cabelo como se fosse C. Então tem um C maior e um C menor, porque eles são heterozigotos. Então eles têm alelos diferentes. Eles têm Czão, Czinho, porque hétero quer dizer que são alelos diferentes. Para o alelo responsável pela cor do cabelo, a dominância é pela cor do cabelo castanho. Então, Czão, Czinho e Czão, Czão é cabelo castanho. Porque tem o Czão, a dominância prevalece. Então, a dominância que está dizendo na questão é que é o cabelo castanho. E a recessividade pelo cabelo ruivo. Então, cabelo ruivo é Czinho, Czinho. 2 Czinho vai ser o cabelo ruivo. Então, a gente já tem essas duas informações. Eu já sei como o casal é, que ele é heterozigoto, e que a dominância é desse jeito e a recessividade é desse jeito. A probabilidade de nascer um filho ruivo é... Aí eu quero saber, ó, cruzando esses 2 parentais, qual é a probabilidade de nascer um filho com essa disposição de cromossomos, de alelos, que é a região do cromossomo onde vai estar expressa essa característica para a cor do cabelo. Aí eu vou ver, essa célula aqui, desse indivíduo, tem 46 cromossomos, né? E desse indivíduo também tem 46 cromossomos. São células diploides. Quando passar pela meiose, elas vão dividir em 2 de 23. Nessas 2 de 23, cada grupo de cromossomo desse aqui vai carregar um alelo para um lado. Então, vamos ver quais alelos eles podem doar. Esse daqui pode doar um Czão e esse daqui pode doar um Czinho. Esse daqui pode doar um Czão também e pode doar um Czinho. Por que eu sei que é Czão, Czinho? Porque a questão me disse que ambos são heterozigotos. Então, primeiro eu montei o esquema dos parentais e depois eu faço o cruzamento. Agora eu posso cruzar aqui, ó, para saber quais são as probabilidades de vir filhos desse casal. Eu vou juntar esse com esse, vai dar Czão, Czão. Esse com esse vai dar Czão, Czinho. Esse agora com esse vai dar Czão, Czinho. Esse com esse vai dar Czinho, Czinho. E aí a pergunta quer saber a probabilidade de nascer um filho ruivo. E aí eu volto para o meu desenho aqui, ó. O filho ruivo é recessivo. Se é recessivo, ele só vai aparecer em homozigose recessiva, que é Czinho, Czinho. Aí eu tenho aqui, ó, Czão, Czão, cabelo castanho. Czão, Czinho, cabelo castanho. Czão, Czinho, cabelo castanho. Czinho, Czinho, cabelo ruivo. Então eu tenho aqui, ó, uma chance em 4 de nascer cabelo ruivo. Se eu dividir isso aqui por 100, eu digo que aqui cada quadrinho desse é 25%, né? Então,
eu tenho 75% de chance de vir de cabelo ruivo e 25% de chance de vir cabelo, ou perdão, 75% de ter cabelo castanho e 25% de chance de ter cabelo ruivo. Bora analisar as alternativas. Então eu já tenho aqui, ó, 25%, porque eu realizei os parentais, interpretei a questão do que é dominante, do que é recessivo e fiz o cruzamento. A partir do cruzamento eu obtenho a porcentagem. Outra questão, de um avô albino, homozigoto recessivo. Se o avô albino é homozigoto recessivo, eu já sei que ele é azinho. Eu vou colocar aqui azinho porque albino, poderia ser qualquer letra. Ele é homozigoto recessivo, então ele tem as células dele, tem os cromossomos. Nesse cromossomo tem região de expressão do gene, que a gente chama de alelo, e são iguais, os alelos são iguais. E aí eu digo que cada cromossomo desse, ó, tem um azinho e esse tem um azinho. A chance é, e a avó com a pele pigmentada, heterozigota. Então eu sei que para ter a pele pigmentada ele tem que ser diferente disso. Só que ele pode ser azão, para ser dominante, né, para ter pigmentação na pele, ou azão, azinho. Aqui é homozigoto e aqui é heterozigoto. Só que na questão está dizendo, ó, que ela é heterozigota. Então a questão já está me dizendo que não é essa alternativa, é essa daqui. Então eu sei que o avô é desse jeito e a avó é desse jeito aqui, ó. Azão, azinho. Agora a chance de nascer um filho desses dois senhores cruzando aqui vai ser qual? Eu tenho azão, azinho, que é o que essa indivíduo aqui pode doar. Ela pode doar um azão e ela pode doar um azinho. E esse daqui pode doar o quê? Um azinho. E ele pode doar outro azinho. Aí agora eu realizo o cruzamento para saber quais são as possibilidades de filhos que vão ser gerados desse cruzamento. Então eu tenho, ó, azão e azinho. Eu tenho azão e azinho. Eu tenho azinho, azinho. Eu tenho azinho e azinho. E a pergunta é: nascer um filho com albinismo? Sabendo que o avô albino é um homozigoto recessivo, eu sei que só nasce albino se tiver essa condição aqui. Dois azinhos, homozigoto recessivo, azinho, azinho. E aí eu vejo no cruzamento, quantos azinhos, azinho apareceu? 2. De 4, surgiram 2. Então aqui, ó, se eu dividir por 100, eu vou ter aqui 50% de chance de aparecer um filho desse cruzamento aí sendo albino. E aí a alternativa que expressa isso é a B. Vamos lá, o paciente apresentou a 13, o paciente apresentou anticorpos A e anticorpos B no seu exame de testagem para a proteína D não houve produção de anticorpos. O tipo sanguíneo desse paciente e o fator RH é. Então, se eu tenho lá no teste de tipagem sanguínea, eu boto a gotinha de sangue. Imagine que eu botei aqui, ó, a gotinha de sangue para o tipo a gotinha de sangue para o tipo B e a gotinha de sangue para a proteína D, que é do fator RH, né? Se é positivo ou se é negativo. Está dizendo que o paciente apresentou anticorpos A e anticorpos B, ou seja, essa hemácia A foi atacada. Ela foi atacada pelo anticorpo A. Logo, esse paciente tem anticorpos A. Então, ele tem A na hemácia. A hemácia dele tem A, porque o anticorpo encontrou antígenos A na hemácia. Então, ele confirmou para A. E ele apresentou no B também. Então, quer dizer que ele, nas hemácias B também tem B. O anticorpo encontrou B para atacar.
Então eu tenho antígenos do B também. E para a proteína D, não houve produção de anticorpos, ou seja, essa hemácia aqui, ela não encontrou D na superfície da hemácia. E aí a gente olha quais são aqueles que foram encontrados. Então, ó, encontrou o antígeno A, encontrou o antígeno B. Se eu tenho A, proteína A, e eu tenho a proteína B na hemácia, é do tipo A, B. E se eu não tenho anticorpos, ou, perdão, se eu não tenho a proteína D na superfície da hemácia, se ele tem a proteína D na superfície, ele é positivo. Se ele não tem, ele é negativo para a proteína D. Então, se ele não tem, ele é AB negativo. Aqui. A. Eu sei que ele não é positivo porque ele não tem AB. Ele não tem a proteína D. Eu sei que ele é AB. Mas ele não vai ser positivo, AB positivo, porque ele não apresenta a proteína, né? O anticorpo não encontrou a proteína D. Então, AB positivo. Letra D. E aí, para resolver essa questão, você tem que lembrar daquele diagramazinho que tem lá o desenho das hemácias que a gente fez na sala. Para o tipo A, qual é a proteína que tem aqui? Tem a proteína A. Para o tipo B, tem a proteína do tipo B. Para o tipo AB, vai ter tanto proteínas do tipo A quanto proteínas do tipo B. E do tipo O, não vai ter nenhuma proteína. E o fator RH, como é hemácia, vai ter proteínas do tipo D. E não tem do tipo negativo, vai ter a proteína D. E do negativo, positivo vai ter a D e a negativo não vai ter a proteína. Então essa daqui é do fator RH e essa daqui é do sistema ABO. Façam o desenho e esquema das hemácias dos anticorpos para vocês conseguirem realizar esse tipo de questão, tá? O pai com tipo sanguíneo AB e mãe com tipo sanguíneo B, com alelos heterozigotos, a chance de ter filhos com o mesmo tipo sanguíneo do pai e da mãe, respectivamente, é. Então a gente sabe que Izão representa dominância no alelo e o Izinho representa recessividade. Então vamos desenhar esses parentais, sabendo que os parentais têm uma célula que tem dois, aqui o par de cromossomos, né? O alelo que vai estar controlando o tipo sanguíneo no pai vai ser o A e o B, A e B. Então ele tem Izão A, Izão B, porque ele vai ter as duas proteínas. Ele vai ter a proteína A e ele vai ter a proteína B. Então ele tem A e B. Esses aqui são os alelos que fornecem o tipo sanguíneo AB. O indivíduo tem que ter um alelo para A e um alelo para B. E mãe com tipo sanguíneo B, com alelos heterozigotos. Para o tipo B, pode ser homozigoto, o indivíduo pode ser Izão Bzão e Izão B. Ele vai ser homozigoto porque os dois alelos vão ter a mesma composição. Ou pode ser heterozigoto porque ele vai ter um dominante e um recessivo. Então, no caso, a mãe está dizendo aqui na questão que a mãe é do tipo B. Então, ela tem aqui o par de cromossomos. O alelo que está aqui é Izão B. Izinho, porque ela é heterozigota. A chance de ter um filho com o mesmo tipo sanguíneo do pai e da mãe, respectivamente, é. Então a gente vai ver o que é que o pai pode doar para o cruzamento. Ele pode doar o IA e ele pode doar o IB. E a mãe? Ela pode doar o IB e ela pode doar o Izinho.
Aí agora eu faço o cruzamento para obter a informação do indivíduo, né? Então essa parte da mãe e essa parte do pai, quando se cruzar, vai dar filhos de que tipo? Aí eu tenho aqui, ó, o IA agora com o IB, que é o cruzamento desse com esse. Vai somar esse aqui. IB, IB, IA agora com Izinho. IA com Izinho. IA, IB com Izinho. Aí agora eu vou analisar qual é o tipo sanguíneo que eu vou ter. Aqui eu vou ter no primeiro quadrinho IA e B. Então vai ser tipo A, B. Esse é o tipo sanguíneo dessa criatura que vai nascer aqui. E B só vai ter uma alternativa, né? Nascer tipo B. E A, Izinho, só vai poder nascer tipo A, porque o Izinho é recessivo. E B, Izinho, vai nascer tipo B. Eu já fiz o cruzamento, agora eu vou responder a pergunta. A chance de ter um filho com o mesmo tipo sanguíneo do pai e da mãe, respectivamente, é. Vou ter que dizer na ordem respectiva, né? Primeiro do pai, o pai é tipo AB. Quantas chances de nascer um filho do tipo AB? 25%. Só tem uma chance em 4. E para nascer B, igual da mãe, eu vou ter esse daqui, homozigoto, e esse daqui, heterozigoto. Então eu vou ter 50% de chance de nascer igual a mãe. Então a resposta é 25 e 50. Aí aqui eu já tenho uma alternativa que expressa que é a 25 e 50. Perfeito? Vamos agora para uma questão com o fator RH. Um pai com RH negativo e mãe com RH positivo com alelos heterozigotos. Aqui eu já tenho dizendo quais são os alelos de RH. Então a hemácia, para ela vir com a proteína D, ela tem que ter um dominante. Seja ele homozigoto, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Qualquer um desses vai indicar que é RH positivo. E para ser negativo, ele vai ter que ser Rzinho, Rzinho. Só tenho essas chances. Aí eu estou dizendo que o pai é com RH negativo. Então o pai, ele vai ter os alelos Rzinho, Rzinho. Deixa eu fazer um Rzinho mais decente. Rzinho, Rzinho. É o que o pai tem para doar. E a mãe com RH positivo com alelos heterozigotos. Então essa mãe, ela vai ter alelos diferentes. Então ela não vai ser assim, ela vai ser assim. Então essa mãe vai ser Rzão, Rzinho. Qual é a probabilidade de ter um filho com tipo sanguíneo com fator RH igual ao do pai? Aí agora a gente vai fazer o cruzamento, né? Pegar o RH do pai, que é negativo. Então o pai vai poder doar Rzinho, Rzinho. E a mãe, Rzão, Rzinho. Aí eu faço o cruzamento. E agora eu vou somar esse. Pode nascer uma criatura assim, assim. Que é esse e esse, e esse e esse. E agora esse e esse, Rzão e Rzinho. Perdão, Rzinho, 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 Rzinho. Esse com esse e esse com esse. E aí eu vou ter o tipo sanguíneo já aqui. Se tem um Rzão, ele vai ser positivo. Ele só vai ser negativo se ele tiver Rzinho, Rzinho. Então eu tenho aqui, ó, 2 positivos e 2 negativos. E aí quer saber qual é a probabilidade de ter um filho com tipo sanguíneo com fator RH igual ao do pai. O pai é RH negativo, então a chance é de 50%. É só ver a alternativa que expressa 50%, que é a letra T.
Bom, essa daí foi a nossa correção, nosso gabarito comentado. Eu espero que vocês tenham chegado até o final, tenham conseguido realizar as questões. Se não tiver conseguido até esse determinado momento, que vocês revisem com outras questões. E se não, até o dia da prova, vocês não conseguirem é, elaborar uma resposta, me procurem. Eu estou na FBBR todos os dias e não hesitem em perguntar, em tirar as dúvidas. Perfeito? Até a próxima e bons estudos.